Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou responder uma dúvida que veio lá no Instagram de um seguidor perguntando: pô, por que existe o sal 80, o sal 60 e o sal 40? É alguma coisa da indústria? É alguma coisa de exigência? Explica pra gente, explica pra mim o porquê disso e por que a suplementação é baseada nessa fórmula, baseada nessas nomenclaturas, beleza? Então se você gosta desse vídeo, se você gosta desse conteúdo, pô, já se inscreve aqui no canal, dá uma força pra gente, ativa o sininho das notificações, vídeo 3 vezes por semana com muito assunto de nutrição para te ajudar, e deixa um like, que é importantíssimo pro YouTube entender que o vídeo é relevante, é legal, e mandar isso pro maior número de pessoas possíveis. Beleza, gente? Vamos lá. Por que existe o sal 80, o sal 60 e o sal 40 e por que ele representa as três formas principais de se explorar a pecuária? Fazer cria, fazer recria ou fazer engorda. Gente, tudo isso está centralizado em uma palavra muito simples e um contexto extremamente simples, que é exigência. A indústria... agora eu não lembro onde que é o acento da exigência. Sou nutricionista, não sou professor de português. A indústria ela se baseia nessa forma, ela constitui a suplementação principalmente de águas e toda a linha mineral nessa quantidade de fósforo por quilo de produto, porque bate exatamente com a exigência da categoria, certo? Então, vamos colocar uma linha de corte que todos esses produtos, toda essa linha branca, o animal consome 100 gramas cabeça dia, certo? Então, se ele consome 100 gramas de um 80 de fósforo, ele vai consumir 8 gramas por dia, 6 gramas por dia e 4 gramas por dia, certo? Para deixar muito bem explicado para vocês, consumir 4 gramas de fósforo por dia atinge exatamente um pouco mais do que a exigência basal do animal. Ou seja, consumir 4 gramas de fósforo por dia vai atender a sua manutenção para ele continuar com o mesmo peso e ainda vai sobrar um pouquinho para ele ganhar peso, certo? Para ele ganhar peso. Então, isso aqui casa muito com a atividade engorda. Que é um animal que parou de crescer, ele atingiu a sua exigência basal, certo? Ele precisa ganhar peso. 4 gramas de fósforo atinge muito bem essa exigência. E aqui vale para qualquer categoria, vale na verdade para qualquer sexo, tá? Seja macho ou seja fêmea, em qualquer... vale para macho ou fêmea adulto, tá? Adulto. Terminou de crescer, atingiu uma taxa metabólica já padrão, 4 gramas serve. Ingerir 6 gramas de fósforo por dia vai somar com a exigência basal, certo? E aqui a gente vai ter um mais, que é o crescimento. Ou seja, atingir a exigência, coloquei mais um pouco de fósforo para o bicho crescer. Qual categoria que é essa? Categoria de recria. Onde o animal ele precisa de um mínimo para se manter e ele precisa de um pouco mais para o seu crescimento. Por quê? Formação óssea, gente. Principalmente formação óssea, formação muscular. Seja essa musculatura lisa ou seja a musculatura esquelética. É crescimento, então ele precisa para formar órgão, ele precisa para formar músculo, ele precisa para formar osso, tá? E ele vai precisar de um pouco mais, e então ingerir 6 gramas casa muito bem com a categoria de recria. Agora, a gente tem a categoria mais exigente, que é a categoria de cria. Então eu preciso suprir a exigência basal desse animal, certo? Aqui ele vai dar leite, ele vai parir, ela no caso vai parir, aqui ela vai gestar, aqui ela vai ganhar peso,
ela vai fazer muito mais funções metabólicas que um animal de engorda, por exemplo, um animal de recria. Então, nesse caso, a cria ela tem uma exigência praticamente do dobro da sua necessidade basal, da sua necessidade de mantença, justamente porque ela vai desenvolver inúmeros processos metabólicos que exigem mais fósforo. Por que exige mais fósforo? O fósforo ele é um mineral responsável pelo metabolismo de energia. Então, para que tudo aconteça no corpo, para que toda célula do corpo se movimente e realize suas funções, ela precisa de energia. E não é só comer energia, não é só ingerir, por exemplo, no caso do bovino, o NDT ali. Ele precisa ser metabolizado, o NDT precisa ir para o lugar certo e ser aproveitado, tá? Não é só chegar também no lugar certo, e isso o fósforo faz. E para realizar todas essas funções, tem que ingerir um sal 80 com pelo menos 8 gramas de fósforo. O que muda aqui? Como que eu torno esse animal de cria mais exigente? Quando eu aumento a produção de leite. E aí, eu já estou falando de animais que produzem próximos dos 10 litros. Então, uma exigência de uma vaca de leite, ela é muito maior do que uma vaca de corte comum comercial, porque ela produz muito mais leite. E para cada litro de leite, ela precisa de 2 gramas de fósforo. E aí, o crescimento da exigência é exponencial, ou é totalmente proporcional à sua capacidade leiteira. A gente falando de fêmea de corte normal, por causa de todas essas características metabólicas, ela precisa de 8. Então, tudo está ligado à sua exigência. E aí, quando vocês na verdade se depararem com outras formulações também voltadas pro período de águas, tá? Mas que não tem lá na sua composição 80, 60 e 40, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que pegar o consumo dela e olhar o nível de garantia, porque sabendo o consumo e sabendo o nível de garantia, eu sei se vai chegar a consumir 8 gramas de fósforo na cria, 6 gramas de fósforo na recria engorda e 4 gramas de fósforo na engorda. Vou te dar um exemplo muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Imagina um sal 40, um sal para engorda. Imagina um produto aí para engorda. Também voltado para o período das águas, mas ele tem só 20 gramas de fósforo por quilo, ou seja, metade. O que precisa acontecer? Consumir o dobro. Se consumir 200 gramas, atinge as 4 e assim vai. Um sal 60, por exemplo, se ele tiver 30 gramas de fósforo, ou se eu estiver comparando com recria, que precisaria de um sal 60 para consumir 6 gramas de fósforo por dia. Se eu me deparo com um produto adensado, por exemplo, ele tem que ter, e ele tiver ali 30 gramas de fósforo, o animal precisa consumir 200 gramas por dia para atingir 6 e assim sucessivamente, certo? Então, é constituída assim os produtos justamente para atender a exigência do animal. Beleza? Pessoal, o vídeo era esse. Queria responder essa questão para vocês entenderem mais ou menos como que funciona a dinâmica de constituição dos produtos que vão chegar, que vão atender vocês aí na fazenda, beleza? Se vocês gostaram do vídeo, se foi um vídeo relevante que te ajudou, que te esclareceu um pouco mais sobre esse assunto, pô, dá uma força pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e principalmente deixa um like, tudo isso é importantíssimo pra gente continuar crescendo. Beleza? Valeu pessoal e até o próximo vídeo.